Você já ouviu falar de mulheres que usaram sua astúcia e sua beleza para conseguir o que queriam, sem importar as consequências para aqueles ao redor? Você já se perguntou como seria seguir os passos de uma mulher determinada a obter o poder e a riqueza a qualquer custo? Olá, sejam bem-vindos à Bíblia em 365 dias. Hoje entraremos numa jornada sombria, onde desvendaremos as personalidades mais cruéis e astutas das 5 piores mulheres da Bíblia. Suas histórias são tão envolventes quanto chocantes. Então não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para ser o primeiro a receber os próximos vídeos. E vamos ao vídeo. Número 5. Dalila. Dalila é um personagem controverso da Bíblia, que aparece como uma das mulheres de Sansão em seus relatos. Ela nasceu no vale de Sorek, na Filisteia, e seu nome significa tentadora. Conforme a história é contada no livro dos Juízes, Dalila foi subornada pelos príncipes filisteus para descobrir o segredo da força de Sansão. Após 3 tentativas fracassadas de fazê-lo revelar seu segredo, ela conseguiu convencê-lo a contar que sua força estava ligada aos seus cabelos sagrados. Dalila ordenou que um homem cortasse o cabelo de Sansão, enquanto ele dormia, entregando ele logo depois aos filisteus. Isso resultou na perda da força de Sansão e em sua prisão, embora ele tenha conseguido se vingar contra seus inimigos. Antes de morrer, a traição de Dalila ficou marcada como um dos momentos mais humilhantes na história do herói israelita. 4. A mulher de Potifar. A Bíblia não diz muito sobre quem foi a mulher de Potifar. Nem mesmo seu nome é mencionado no texto bíblico. Mas apesar de ser citada brevemente, a esposa de Potifar aparece como sendo uma mulher astuta, inescrupulosa, mentirosa, lasciva e sem respeito por seu próprio marido. A Bíblia relata que, quando José, um dos filhos de Jacó, foi vendido por seus irmãos e levado ao Egito, ele foi comprado por um oficial de Faraó, chamado Potifar. Gênesis 39. Deus abençoou José e então Potifar o colocou como administrador de toda a sua casa, que sob os cuidados do jovem, prosperou notavelmente. Aconteceu, porém, que a esposa de Potifar sentiu-se atraída por José e o convidou para deitar-se com ela. José, sendo temente a Deus e fiel ao seu patrão e amigo, se recusou. O assédio continuou até que um dia a mulher, aproveitando-se das circunstâncias, agarrou José pela roupa e tentou forçá-lo a ter relações com ela. O jovem resistiu e, livrando-se, fugiu deixando o manto para trás. Então, querendo vingar-se por ter sido rejeitada, a esposa de Potifar chamou os empregados e, apresentando o manto como prova, disse que José tinha tentado abusar dela. A mesma mentira foi dita ao seu marido e, por isso, Potifar lançou José na prisão. A história da mulher de Potifar é frequentemente vista como um exemplo de tentação e fidelidade. José é elogiado por sua fidelidade a Deus e sua integridade, enquanto a mulher de Potifar é vista como uma mulher maldosa, que tentou corromper a virtude de José. 3. Atalha. Atalha, filha do rei Acabe e da rainha Jezabel, nasceu num ambiente que negava completamente o único e verdadeiro Deus. Ela casou com Jeorão, o primogênito de Josafá, um rei justo e reto. Jeorão havia se aliado a Israel por motivos políticos, assim como sua mãe havia feito. Atalha promoveu o culto a Baal e desviou tanto o povo de Judá quanto seu marido para longe do Senhor. Após a morte de Jeorão, Acasias, seu filho, tornou-se rei, e sua mãe continuou a exercer sua influência perversa. Depois de reinar por 1 ano, Acasias foi assassinado, e Atalha não perdeu tempo em aproveitar a oportunidade de aumentar ainda mais seu papel em Judá. Ela matou seus próprios netos para acabar com a dinastia e usurpou o trono de Judá. Ao obter seu trono para si, Atalha reinou 6 anos como ocupante legítima do assento real, visto que não havia nascido na linhagem de Davi. Ela deu continuidade às tradições idólatras na quais havia sido educada. O templo, durante o reinado de Atalha, havia sido saqueado e seus tesouros oferecidos a Baal. Atalha foi morta com desonra, como os outros membros da família de Acabe. Essa rainha serve de grave lembrança da crescente influência do mal, que pode trabalhar no coração de uma pessoa que decide trilhar seu próprio rumo e rejeita Deus.
apegando-se ao próprio caminho. Esta atitude fez com que Atalha fosse odiada pelo povo e pelos sacerdotes. Por alguns anos antes, os profetas Elias e Eliseu já anunciavam o fim da casa real de Acabe. 2 Herodias. Herodias foi filha de Aristóbulo e Berenice, e neta de Herodes, o Grande. Ela é citada na Bíblia como sendo uma mulher perversa e vingativa. Ela desejou, planejou e tomou parte decisiva na morte do profeta João Batista. Lucas 3:19. Herodias era casada com um de seus tios, Herodes Felipe, mas um dia, ao hospedar em sua casa o irmão dele, seu outro tio Herodes Antipas, ela abandonou o marido e foi embora com ele. Seu comportamento já era errado naquela época, pois a lei mosaica proibia o divórcio e o segundo casamento. Este casamento foi muito ofensivo aos judeus. João Batista, um grande homem de Deus, foi preso por ordem de Herodes, porque o repreendeu publicamente por ter tomado Herodias, a mulher de seu irmão Felipe. Marcos 6:17-18. E isso foi o suficiente para despertar o ódio de Herodias. Ela fez a cabeça do marido para que João Batista fosse preso, e mais tarde, ela usou a filha para que ele fosse decapitado. A obsessão maldosa de Herodias de fazer mal a João Batista se realizou quando sua filha Salomé dançou na festa de Herodes diante de todos, o agradando, ao ponto de Herodes prometer dar a ela o que ela quisesse. Herodias imediatamente influenciou e convenceu sua filha Salomé a pedir a cabeça de João Batista em um prato. Mateus 14:8. Herodias foi uma mulher que se rendeu ao pecado, se deixou ser usada por Satanás e se tornou uma grande e cruel manipuladora, fazendo inclusive sua filha tornar-se parecida com ela. Jezabel. Jezabel, também conhecida como Jezeba, foi a esposa do rei Acabe, rei de Israel. Ela foi uma rainha muito má, que ficou conhecida principalmente por ser uma mulher perversa, que perseguiu os profetas do Senhor e trouxe a idolatria para dentro de Israel. Jezabel era uma princesa, filha de Itaal, rei dos Sidônios. Ela convenceu seu marido Acabe a adorar o deus Baal e foi responsável por promover o culto de deuses pagãos em Israel. Jezabel sustentava 850 profetas dos deuses Baal e Azerá. Esses profetas faziam rituais detestáveis, provocando a ira de Deus. A rainha Jezabel tinha personalidade forte e dominante. Além de seu fanatismo religioso, ela era impulsiva e violenta. Sua principal exigência era que seu Deus tivesse os mesmos direitos do Deus de Israel perante o povo. Jezabel então começou a perseguir os profetas do Senhor. Assim ela mandou matar todo aquele que se pusesse contra suas práticas idólatras. Jezabel não tinha escrúpulos. Quando um homem chamado Nabor se recusou a vender sua vinha a Acabe, o rei ficou amuado na cama. Então Jezabel tomou a iniciativa e conspirou para matar Nabor. Ela mandou acusar Nabor falsamente de amaldiçoar a Deus e ao rei, e ele foi apedrejado depois da morte de Nabote. Acabe tomou sua vinha. Elias profetizou contra Jezabel por causa do mal que fez a Nabote e com todos os profetas. Ele avisou que Jezabel teria uma morte sangrenta e que os cachorros iriam comer seu cadáver. Jezabel morreu por ser cruel e idólatra. Ela tinha muita iniciativa, mas usou seus talentos de forma errada. Jezabel não se preocupava com o que é certo e errado. Ela manipulou e matou para conseguir o que queria. Era egoísta e não temia Deus. A morte de Jezabel. Um comandante chamado G1 liderou uma revolta contra a família real, na qual matou o filho de Jezabel, Jorão. Quando Jezabel soube da revolta, pintou os olhos e adornou a cabeça, desafiando Dio da janela do palácio. Este ordenou aos eunucos da corte que a jogassem pela janela. Jezabel morreu, tendo seu sangue atingido as paredes e os cavalos. Uns cães que por ali passavam devoraram o corpo de Jezabel, exatamente como Elias profetizou. Qual dessas mulheres você acha que foi a pior? Sentiu falta de alguma outra? Comenta aqui embaixo. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Deus te abençoe.